Esse fim de semana eu levei o meu filho numa festa. E nessa festa eu conversei muito com o pai do amigo do meu filho. Apesar dele ter uma opinião praticamente oposta à minha, a gente conseguiu conversar. A gente bateu um papo assim de 2 horas. Uma coisa que me chamou a atenção foi que quando eu falei da convulsão climática que a gente está vivendo, ele falou para mim assim: não, a única coisa que eu quero é que meu filho cresça, que ele tenha a família dele e eu veja meus netos. E eu concordo com ele, eu também quero ver os meus filhos crescerem. E é justamente por isso que eu me interesso tanto por essas questões e que eu me preocupo. Caminhamos para uma distopia? Tô com medo. Bucéfalo, cavalo do aluno do Aristóteles. Enfim, esse assunto já tá começando a me dar nos nervos. Ah, cara, então prepare-se, porque esse é um assunto que veio para ficar. Isso não vai passar. Olha só, deixa eu falar um negócio bem sério. Em determinadas épocas, a vida é mais difícil, tá? Isso acontece. Só que assim, a vida sempre teve sofrimento, cara. A vida sempre teve sofrimento. A vida é dor. Se você tá vivo, se você sente dor, é porque você tá vivo. Mas não é essa a questão, né? A gente está falando do colapso climático, do colapso da civilização, que vai trazer sofrimento em grande escala para a humanidade. É claro que ainda vai, enquanto houver algum ser humano, ainda vai haver luta, ainda vai haver prazer, tá? Mas essa não é a questão, né? A questão é o sofrimento geral da humanidade ao longo do colapso, que deve ser considerado para que ele seja minimizado. A vida sempre teve dimensão de sofrimento. E aí eu vejo agora, galera, assim, é óbvio que as mudanças climáticas são desafiadoras, mas, bicho, sempre foi luta, cara. A vida sempre foi luta e vai continuar sendo, bicho. Sim, quem viveu na Idade Média, quem viveu no Império Romano, certo? Sempre houve mortes horríveis, sempre houve muito sofrimento. A questão não é essa, né? A questão é o sofrimento generalizado relacionado à extinção da espécie humana. É fome, é calor, é guerra, são doenças, tá? Agora, não significa que a gente não deva viver a vida, não significa que o prazer vai se acabar, né? Enquanto houver algum ser humano vivo, ele está vivendo e sentindo prazer e dor, né? Não é essa a questão. Não vamos misturar o que acontece no nível individual, né? Da história de vida de cada um com esse processo relevante que é uma novidade para a espécie humana, né? Não como povos, vários povos já se extinguiram, né? Sofreram e se acabaram, mas é a primeira vez que isso acontece globalmente. Então ontem a gente teve a live sobre BR-319 no canal Autogerida TV. E lá a gente estava conversando que, apesar da gente estar dividido em países, apesar da gente usar as fronteiras como divisão, esse problema que a gente está enfrentando não respeita essas fronteiras. A floresta amazônica é um lugar que tem um clima muito úmido. Só que quando você coloca, por exemplo, uma área de pasto do lado, ou mesmo desmata com uma estrada, esse corte começa a secar. Então, assim, tem a área desmatada que fica seca e, tipo, 200 metros para dentro da floresta também fica tudo seco. Aí a fauna vai parando de ir por ali, a flora vai secando e aí começa a ter queimada. Então, você abre mesmo o flanco para devastação. O que eu tenho pesquisado nesses últimos dias é que a gente não está à beira de um colapso, a gente está no colapso já. Que esse ponto de não retorno já chegou e que, tipo, já vai dar merda, sabe? Já deu problema, sabe? Já vai ter fome, já vai ter tudo isso. E então, eu acho que o que a gente precisa levantar, assim, uma das coisas, é que não pode desmatar mais, sabe? E a terra, ela tem que ser vista como uma coisa, se for para ter uma coisa sagrada, que seja terra, sabe? Uma outra saída para esse clima global, para esse problema do desmatamento e para o problema climático, é a gente fazer a reforma agrária e dar essas terras para as pessoas fazerem agricultura familiar. E pequenos pedaços de terra podem ser bem geridos
pelas pessoas. E aí eu fui ver as notícias e essa aqui do dia 20 me chamou a atenção. Pesquisa revela que 78% dos lixos plásticos encontrados nas areias das praias do Ceará vieram da África. Conforme a pesquisa revelou, o lixo chegou até a costa cearense trazido pelas correntes marítimas do Oceano Atlântico. A gente viu agora com essas queimadas, por exemplo, como a fumaça viajou do norte do país ao sul e produziu uma chuva negra. Essa chuva preta, como é chamada, ela carrega partículas finas que podem causar problemas respiratórios, irritação aos olhos e outros problemas de saúde. As partículas de fuligem subiram para as nuvens, foram transportadas pelo rio aéreo até a região sul. E mesmo com essa questão da fumaça também, que se espalhou por aí e causou muitos problemas respiratórios pelo país afora. E essa aqui, então? Terra pode já ter ultrapassado 7 dos seus 9 limites planetários. Entenda o que são. O que acontece? Tem pontos de não retorno. E são pontos que quando a gente atinge, desencadeia um processo irreversível. E essa pesquisa aqui mostra a análise de alguns processos que são essenciais para manter o equilíbrio na Terra. Então, desses 9 sistemas, 7 deles já estariam praticamente em colapso. Mudanças no uso da terra do planeta, mudanças climáticas, biodiversidade, ciclo do nitrogênio e fósforo, uso de água doce, poluição química por compostos como microplástico, acidificação dos oceanos. Pesquisando sobre isso, eu vi que essa notícia, esse 7º item da acidificação dos oceanos acabou de entrar na lista. 2 processos que não estão nessa lista e que estão com sistemas ainda equilibrados é o aerosóis na atmosfera, isso está controlado, e a camada de ozônio. A gente vê que há 30, 40 anos atrás, a gente se mobilizou, para resolver essa questão da camada de ozônio e dos aerosóis na atmosfera. E dá resultado, deu resultado. Mas a diferença do momento que a gente está agora é que os sistemas já estão entrando em colapso. A gente vê que a temperatura da água dos oceanos está subindo muito. Os recifes de coral ao redor do mundo estão passando por um evento de branqueamento que é causado pelo aumento das temperaturas oceânicas. Segundo dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e parceiros internacionais, esse branqueamento ocorre quando os corais ficam tão estressados que perdem as algas simbióticas de que precisam para sobreviver. Os corais branqueados podem se recuperar, mas se a água ao redor deles estiver muito quente por muito tempo, eles normalmente morrem. A avaliação geral é que o paciente, o planeta Terra, está em estado crítico. 6 dos 9 limites planetários foram ultrapassados e 7 processos apresentam tendência de aumento de pressão. Em breve, a maioria dos parâmetros da verificação da saúde planetária estará na zona de alto risco, diz Rockstrom. E se a gente for olhar no site do Observatório do Clima, a newsletter que saiu hoje mesmo, os cientistas dizem: agora só podemos esperar limitar os danos. Todo ano, um grupo internacional de cientistas publica um estudo sobre o estado do clima. Eles monitoram 35 sinais de colapso do planeta. 25 deles bateram recorde histórico. Estamos à beira de um desastre climático irreversível. Esta é uma emergência global, sem qualquer dúvida. Grande parte do tecido da vida na Terra está ameaçada. Estamos entrando em uma nova fase crítica e imprevisível da crise climática. Mesmo com todos os avisos, a galera do combustível fóssil está cheia de estratégia para continuar expandindo. Todos esses índices mostrando que a gente está em colapso e a Petrobras insistindo em explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Então eu fico pensando, se o meu amigo, pai do amigo do meu filho, está sabendo dessas coisas. Porque eu acho que se ele estivesse sabendo, ele ia estar preocupado, Porque se a gente quer ver o futuro do nosso filho prosperar,
e os nossos netos e bisnetos crescerem, eu acho que a gente tem que tomar alguma atitude. Então, se inscreve no canal, dá o like, compartilha e me conta nos comentários o que você achou.